Queridos irmãos, queridas irmãs, esse vídeo agora de número 128, Nosso Lar, capítulo 23, tema Saber Ouvir, e aqui um esclarecimento, né? Lísias informa André. Então eu vou voltar umas duas linhas para a gente poder dar sequência. No início da colônia, todas as moradias, ao que sabemos, ligavam-se com os núcleos de evolução terrestre. Ninguém suportava a ausência de notícias da parentela comum. Olha só. Do Ministério da Regeneração ao da Elevação, vivia-se em constante guerra nervosa. É lógico, né? Marido sabendo que a mulher arrumou outro aqui na terra, briga. A mulher sabendo que o marido arrumou outro aqui na terra, briga. Os pais sabendo que os filhos estão matando, roubando, desgosto. Olha só a sequência. Boatos assustadores perturbavam as atividades em geral. Boatos assustadores perturbavam as atividades em geral. Esses boatos eu associo como fofoca. Deixa eu te contar a última. Você está sabendo o que aconteceu lá na Terra? Não. Ih! Política lá tá pegando fogo. Tá sabendo? Não. Deixa eu te contar. Fulano, cicrano, sabe aquela mulher? Ah, sei. Arrumou outro. E tem aqueles casos também. Por que você tá triste, Fulano? Tô triste porque minha mãe lá na terra tá com câncer. Tá internada. Tá doente. Meus filhos estão doentes. Gente, é uma perturbação, não é? Então, olha só. Boatos assustadores perturbavam as atividades em geral. Mas, precisamente há 2 séculos, um dos generosos ministros da União Divina compelia a governadoria a melhorar a situação. Ora, vamos melhorar essa situação? O ex-governador era talvez demasiadamente tolerante. A bondade desviada provoca indisciplina e quedas. Olha só, a bondade desviada provoca indisciplinas e quedas. E, de quando em quando, as notícias dos afeiçoados terrestres punham muitas famílias em polvorosa. Os desastres coletivos no mundo. Quando interessassem algumas entidades em nosso lar, eram aqui verdadeiras calamidades públicas. Segundo nosso arquivo, a cidade era mais um departamento do umbral que propriamente zona de refazimento e instrução. Olha só. A cidade era mais um departamento do umbral que propriamente zona de refazimento e instrução. Amparado pela União Divina, o governador proibiu o intercâmbio generalizado. E governador, é? O governador proibiu o intercâmbio generalizado. Houve luta, mas o ministro generoso que incrementou a medida valeu-se do ensinamento de Jesus que manda os mortos enterrarem seus mortos, e a inovação se tornou vitoriosa em pouco tempo. Olha só. Dos ensinamentos de Jesus que manda os mortos enterrarem seus mortos. E a inovação
se tornou vitoriosa em pouco tempo. Então, esse ensinamento de Jesus prevaleceu, que os mortos enterrem seus mortos. É necessário desvincular. É necessário, vou usar esse termo aqui também assim, ó. É necessário cortar essa comunicação, conforme era lá na época. É necessário retirar da mão daquela pessoa que não tem prudência, bom senso, retirar das mãos dele o celular. Já que ele não sabe usar o celular, é necessário retirar das mãos dele o celular. Porque ferramenta afiada na mão de quem não sabe manuseá-la pode não só ferir a si próprio, como também a muitos à sua volta. Entretanto, objetei, seria interessante colher notícias dos nossos amados em trânsito na terra. Não daria isso mais tranquilidade à alma? Você observa que André continua insistindo, porque, na verdade, não deixa de ser um ensinamento. Mas André estava louco para saber a notícia da sua família na terra. Ai, meu Deus, como que tá meus filhos hora dessa? E Zélia? Será que ela tá com saudade de mim? Zélia era a esposa de Carlos Chagas, né? O André Luiz na história. Será que Zélia tá com saudade de mim? Será que ela ainda está na nossa alcova, deitada, chorando, né? A minha ausência, esses anos todos. Será que ela está chorando a minha ausência? Chorando a ausência? Entretanto, objetei, seria interessante colher notícias dos nossos amados em trânsito na terra? Não daria isso mais tranquilidade à alma? Lísias, que permanecia junto ao receptor, sem ligá-lo, como interessada em me fornecer explicações mais amplas, acrescentou: observe a si mesmo, a fim de ver se valeria a pena. Está preparado, por exemplo, para manter a precisa serenidade, esperando com fé e agindo com os preceitos divinos, em sabendo que um filho de seu coração está caluniado ou caluniando? Se alguém o informasse agora de que um dos seus irmãos consanguíneos foi hoje encarcerado como criminoso, teria bastante força para conservar-se tranquilo? Como se diz assim? E agora, André, me responda. Se você, neste momento aqui, André, se você fica sabendo, se você descobre que a tua esposa lá na terra esposou um outro e vive com ele muito bem, como você agiria? Como você se sentiria? Se você ficasse sabendo nesse exato momento que teu filho está doente, teu filho foi preso, foi caluniado, está sendo caluniado, como você agiria, André? Você gostaria de notícias lá na Terra? Notícias.
Você está em busca de notícias positivas ou negativas? Notícias em geral. Porque a partir do momento que a pessoa busca notícias, ele está frente a uma faca de 2 cortes. Ele vai ouvir tanto coisas boas como também coisas, né? Aí André, sorri desapontado. Continua Lísias. Não devemos procurar notícia dos planos inferiores. Prosseguiu. Senão para levar auxílios justos. Convenhamos, porém, que a criatura alguma auxiliará com justiça, experimentando desequilíbrio do ensinamento e do raciocínio. Conforme eu estava dizendo, é necessário que o espírito, na espiritualidade, em determinada faixa vibratória, desfrute também do véu do esquecimento do passado, daquilo que ele viveu aqui na Terra, das lembranças, dos amigos, dos parentes. Caso contrário, ele não evolui. Por isso é indispensável a preparação conveniente. Antes de novos contatos com os parentes terrenos, se eles oferecessem campo adequado ao amor espiritual, o intercâmbio seria desejável, mas esmagadora porcentagem de encarnados não alcançou ainda nem mesmo o domínio próprio e vive às tontas nos altos e baixos das flutuações de ordem material. Precisamos, embora as dificuldades sentimentais, evitar a queda nos círculos vibratórios inferiores. É para ser pensado mesmo, viu? Contudo, evidenciando minha teimosa, caprichosa, indaguei. Minha teimosia caprichosa, indaguei. Mas, Lísias, você que tem um amigo encarnado, qual seu pai, por exemplo, né? Não gostaria de comunicar-se com ele? Né? Sem dúvida, respondeu. Sem dúvida, André, respondeu bondosamente. Quando merecemos essa alegria, visitamo-lo em sua nova forma. Porque o pai de Lísias, Ricardo, pai de Lísias, já havia reencarnado, né? Naquele exato momento, 3 anos antes, ele havia retornado ao corpo físico. Em 1943, então em 1939, 1940, pensando por esse lado. Então, de acordo com essa matemática, provavelmente o pai de Lísias já até desencarnou, porque em 1940, 1939, 1940, ou não, né? Às vezes ainda está no corpo físico ainda, porque tem uns que é pegada da matéria física,
daqui eu não saio, daqui ninguém me tira. Mas esses eram espíritos evoluídos, Ricardo, Lísias. No entanto, Lísias encontra-se reencarnado na cidade de São Paulo. Esse Lísias aqui. Então, olha só. Quando merecemos essa alegria, visitamo-lo em sua nova forma. Quando há merecimento, é concedido àqueles que têm merecimento, àqueles que têm conhecimento, aqueles que têm bônus horas, aqueles que têm qualidades, capacidades, é concedido eles vêm até o corpo físico, até aquele lar onde aquele familiar encontra-se no corpo físico reencarnado, que é aqui no caso do pai de Lísias. E há casos também que quando aquele que está no corpo físico, tendo ele merecimento, condições e capacidade, ao se desprender-se do corpo físico, ele pode ir até os departamentos no plano espiritual e reencontrar com os seus familiares, aqueles que lá ficaram. Vamos dar sequência aqui. Visitamo-lo em sua nova forma, verificando-se o mesmo quando se trata de qualquer expressão de intercâmbio entre ele e nós. O inverso também. Não só Lísias pode visitar seu pai, porque Lísias, né, portador de merecimento, como também seu pai, portador de merecimento, pode visitá-los no plano espiritual. Mas é preciso bagagem, gente. Não é qualquer um, não, né? Não devemos esquecer, entretanto, que somos criaturas falíveis. Necessitamos, pois, recorrer aos órgãos competentes que determinem a oportunidade ou o merecimento exigido. Então, ali, todo mundo obedece, exigidos para esse fim. Ali, todo mundo obedece disciplina, leis criadas pelos governadores, pelos ministros naquela colônia, em prol da paz, do equilíbrio de espírito que ali vive. Para esse fim, temos o Ministério da Comunicação. Acresce notar que, da esfera superior, é possível descer à inferior com as mais facilidade. Existem, contudo, certas leis que mandam compreender devidamente os que se encontram nas zonas mais baixas. É tão importante saber falar como saber ouvir. Olha só. É tão importante saber falar como saber ouvir. Mas esse é o segredo da paz. O segredo da paz está aí, em saber ouvir, né? Em saber falar e ao mesmo tempo em saber ouvir. Porque é tão importante saber falar como saber ouvir. Nosso lar vivia em perturbações, porque não sabendo ouvir, não podia auxiliar com êxito, e a colônia transformava-se frequentemente
em campo de confusão. É óbvio que o único recurso de André, calei-me vencido pelo argumento poderoso, e enquanto me conservava em silêncio, o enfermeiro amigo abriu o controle de recepção sob meus olhos, curiosos. Que aqui